É inegável que o conteúdo desse vídeo é um conteúdo opinativo, é a minha opinião. Eu quero demonstrar para vocês porque eu acho que Daniel Bryan é o melhor wrestler da WWE. E para mim a razão é muito simples. Não só pelas suas habilidades no ringue, que a gente sabe que Daniel Bryan ele é excelente em ringue, principalmente fora da WWE, lá nas indies, ele tinha uma capacidade técnica enorme. Na WWE também, se você for analisar bem o trabalho que ele fez só no passado, onde ele conseguiu, por exemplo, fazer boas lutas com o Kofi Kingston, foi o melhor adversário do Kofi Kingston. Esse ano ele conseguiu fazer uma luta muito boa com o The Fiend, Bray Wyatt, foi o melhor adversário dentro de ringue do Bray Wyatt, certo? Então só da gente analisar isso aí já dá pra ver que ele é muito bom, fora a capacidade dele técnica, um mestre em submissão. Então em ringue, todo mundo sabe que o Daniel Bryan é um grande lutador, certo? Talvez não é o melhor em ringue. Há pessoas que vão dizer que o AJ Styles, por exemplo, é melhor do que o Daniel Bryan. E eu até acho isso discutível e posso até aceitar que seja mesmo. Mas não é apenas pela sua capacidade de ringue que o Daniel Bryan é o melhor, na minha opinião. Se você for parar para pensar, o Daniel Bryan ele é muito bom em ringue, mas ele faz uma coisa que o pessoal da WWE hoje em dia não faz e muito dificilmente alguém consegue fazer, que é saber interpretar qualquer tipo de personagem. E quando eu digo qualquer tipo de personagem, eu não quero dizer que o Daniel Bryan ele consegue fazer extremamente bem seu papel como babyface e extremamente bem seu papel como heel. Sim, ele consegue fazer isso, mas vai muito além disso. Se você for fazer uma recapitulação da carreira do Daniel Bryan e você for considerar a carreira dele desde que ele chegou lá no NXT antigo de 2010, certo? Ele estreou, principalmente depois que ele saiu do Nexus, como aquele babyface padrão das indies, mais ou menos o que acontece hoje, sabe? Hoje em dia é cheio de lutador assim. Mas lá na época o Daniel Bryan representava aquele tipo de personagem, só que com mais carisma. Quando ele faz o seu heel turn, ele se transforma num heel chato, um heel extremamente chato. O Yes, Yes, Yes começou com aquele heel campeão mundial dos pesos pesados que venceu o Big Show, vocês lembram? Depois, rapidamente, ele passa para um heel louco, doidão, e começa a ficar gritando no, no, no. Então, de um heel chato, ele virou um heel louco. Depois ele se transforma num twinner, que é da época do Team Hell No com Kane. E ele se torna um personagem cômico. Então só nesse período de tempo ele conseguiu ser um babyface das indies, um heel irritante, um heel louco e um twinner cômico. Entender? Depois, para muitos, foi o melhor momento da carreira dele, foi quando ele entrou na rota pelo título mundial em 2013, onde ele se torna um super underdog, certo? Obviamente, tudo isso levou ele a conquistar o título mundial dos pesos pesados na WrestleMania, depois que ele venceu o Evolution. Basta vocês verem naquele período, por exemplo, quando ele vira heel por um curto espaço de tempo, acho que 2 semanas, para ele se aliar à Wyatt Family, quando ele turna babyface de novo contra o Bray Wyatt dentro da Steel Cage Match, naquele Raw de 2014, ele recebeu uma das maiores respostas do público de todos os tempos. Foi insano aquilo. E depois, obviamente, ele teve que se aposentar, né? Manteve seu personagem de babyface por algum tempo enquanto era general manager do SmackDown. E a partir do final de 2018 e 2019, ele assume um novo personagem. Ele faz um heel turn de novo, mas não se contentou apenas em repetir com seu no, 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 aquele heel louco. Dessa vez, ele se tornou um heel vegano, entendeu? Extremamente engraçado, odioso e hipócrita. Quem não lembra dele chamando Kofi Kingston de um lutador B+, certo? E não só isso, ele conseguiu fazer uma coisa que poucos babyface adorados conseguem fazer. Ele converteu todo aquele amor que os fãs tinham nele em raiva. As pessoas vaiavam o Daniel Bryan. Então ele consegue fazer com que o público reaja da maneira com que ele quer. E depois de tudo isso, ele vira babyface de novo e, detalhe, conseguem fazer os fãs torcer por ele contra o The Fiend Bray Wyatt. O The Fiend Bray Wyatt, que todo mundo que enfrentava ele era vaiado. Lembram o que aconteceu com o Seth Rollins? Pois quando o The Fiend Bray Wyatt enfrentou o Bryan, que tinha acabado de se tornar babyface, o The Fiend Bray Wyatt era vaiado e o Daniel Bryan era aplaudido. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Daniel Bryan é o melhor, não só porque ele é extremamente técnico no ringue, consegue fazer lutas boas com quase todo mundo, mas porque ele também entrete, ele consegue fazer papéis
cômicos, papéis dramáticos, papéis de superação, ele consegue ser irritante, ele consegue ser louco, ele consegue fazer tudo, muito além só de ser babyface, heel. Ele é o que nós chamamos de wrestling e entretenimento. Então ele faz jus a esse nome da WWE de World Wrestling Entertainment. Ele é tudo isso e ele é sensacional, na minha opinião, por mais que existam wrestlers dentro da WWE que possa se equiparar um pouco a isso, ninguém é tão versátil e completo como Daniel Bryan. Por isso que pra mim, Daniel Bryan é o melhor wrestler da WWE.